Não deu sinal de começar a gravar. Ah, agora sim. Bom, vamos lá. Então, a gente parou a última aula, a gente estava falando sobre, com essa propriedade aqui, né, da linearidade e da esperança. Em que a gente tem a última parte da propriedade, que é a parte mais geral, a gente tem o seguinte, ó. O valor esperado de A1 vezes x1 mais blá 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 n vezes xn, em que cada um desses caras aqui são constantes, né, ou seja, são números, sei lá, 2, 3, e as variáveis aleatórias são x1 e xn, tá? x1, x2, x3 até xn. Então, nessas circunstâncias, o valor esperado, a gente viu que ele é separado, né, por somas e por multiplicação por constante. Então a gente pode dizer que é de A1x1 mais blá 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 ANXN vai dar A1 é de x1, então tipo o valor esperado ele entra, né? Ele entra dentro do parênteses e ele para na variável aleatória, né? Então vai separar somando. Então vai dar E de A1x1, vai ficar A1 é de x1 mais até AN é de xn, tá? Então aí a gente está fazendo um exemplo com essa propriedade. Então vou até colocar assim, que aí eu já consigo ver tanto uma coisa quanto a outra. Então a gente estava falando desse caso do aquário, né? Que a gente tem o seguinte, a gente tem 11 fêmeas de peixes beta, 7 de guppy e 8 de platia. Então, 7 beta, 7 guppies e 8 platias. Aí o que acontece é o seguinte, bom, a gente estima que o número de filhotes gerados por fêmeas de beta, guppy e platia, né, sigam o modelo Poisson com taxas iguais a 20, 120 e 50 por ninhada, respectivamente. Então, o número de filhotes, eu estou dizendo, né, para beta, segue uma Poisson com média 20, para guppy segue uma Poisson com média 120 e platia Poisson com média 50. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, se eu chamar de BI, né, o número de filhotes da iésima, né, na iésima fêmea de peixe beta, então esse BI é aleatório. Aí eu vou fazer a mesma coisa para as outras espécies. Eu vou pegar GI, eu posso chamar de GJ. Peraí, que eu acho que tem alguém pedindo para... Não, não. Não, era o chat. Nada. Oi? Eu acho que era o chat, mas nada particularmente Ah, revolucionário. tá. Peixe seguindo distribuição de Poisson, trocadilho pronto. Não entendi. Poisson é peixe em francês. Ah, sério? É. Ah, Eu que acho que bizarro. devia ser o sobrenome de alguém também, né? Mas Poisson Pois é peixe é, em francês. isso. Na verdade é o nome de um probabilista, né? Muito antigo. Eu não sabia, não. Interessante. Ah, pessoal, falando de Poisson, eu lembrei. Eu acho que o vídeo que eu gravei sobre Poisson, ele ficou com áudio muito ruim. Teve uma aluna que me mandou e-mail falando. Aí eu fui lá ver o vídeo no YouTube e ele tava com áudio bizarro, então não dá para ouvir nada. Eu vou ter que regravar então essa parte também, tá? Mas aí eu vou falar só um pouquinho dela aqui, só para eu vou falar estritamente o que precisa para fazer a questão, né, da Poisson. Mas aí tem outros pontos dela que são importantes, né? Então aí eu vou gravar de novo o vídeo daquela aula, eu acho que era parte da aula 3, se eu não me engano. E aí eu vou gravar de novo e deixar lá para vocês verem. Então, bom, continuando, né? Os groups eu vou chamar de GJ. Eu não preciso chamar J, tá? Eu podia botar I também. Aqui eu vou até colocar I, vai de 1 até 11, porque são 11 fêmeas. Então aqui, ó, é a mesma coisa. Número de filhotes da iésima fêmea de... Aí aqui é guppy.
E aqui o J vai de 1 até 7. E aqui é a mesma coisa, só que para Plati eu vou botar PJ. Então vai dar número de não sei o que, até lá, Plati. Eu nem sei se escreve assim, mas tudo bem. Talvez seja Y no final. Para não pegar o mesmo índice, eu vou colocar L. Então aqui o L vai de 1 até 8. Tá? Então, cada um desses é aleatório. O B1 é aleatório, o B2 é aleatório, tá? Porque antes da fêmea ter os filhotes, você não sabe quantos ovos ela carrega, né? Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem BI, segue distribuição Poisson, com taxa, aí aqui o problema diz que a taxa é 20, né? A gente também tem os GJs, seguindo Poisson, com taxa 120. E a gente tem os PLs, também Poisson, com taxa 50. Bom, isso aqui vale para... Bom, eu vou fazer para um I fixo, né? Aí, o que é essa taxa aqui? Lembra que cada distribuição de probabilidade tem um parâmetro que significa uma coisa diferente. Na binomial são dois parâmetros, né? O N e o P. O N significa número de tentativas e o P sucesso, probabilidade de sucesso. Na Bernoulli tem um parâmetro P, que é a probabilidade de sucesso. E na Poisson? Na Poisson, esse parâmetro é a média. Então, na Poisson acontece o seguinte, o valor esperado, né, ou seja, a média da variável aleatória é igual ao parâmetro, que é 20. Enquanto aqui o valor esperado dos ZJs vai ser 120. E aqui o valor esperado dos PLs também vai ser igual a 50. Peraí, deixa eu dar um ok lá. Tá, então vai ser 50, vão 20, 120, 50. Isso aqui vai valer para todo I, então vai valer para I indo de 1 até 11, para J indo de 1 até 7, e vai valer para L indo de 1 até 8. Tá bom? Então, beleza. Isso aqui até agora foi só extraindo os dados da questão. Vamos ver o que ele pergunta, né? Qual é o valor esperado do total de filhotes no aquário, supondo uma ninhada para cada fêmea? Então, supondo que cada fêmea tenha uma ninhada, né? Então, vamos ver qual é o valor esperado do total de filhotes. Se eu definir T, se eu chamar de T o total de filhotes, esse total também vai ser aleatório, né? Porque ele vai depender de coisas que são aleatórias. Então, tudo que depende de coisa que é aleatório também. Então, como é que eu escrevo quem é o T? Né? Eu consigo escrever o T em função de todos esses caras, né? Do BI, dos GJs e dos PLs. Então, o T vai dar somatório, I indo de 1 até 11, de BI, mais somatório, J indo de 1 até 7, GJ mais somatório L indo de 1 até 8 de PL, né? Então, beleza. Isso aqui é o meu total. Eu vou somar a quantidade, todos os filhotes de beta, todos os filhotes de guppy e todos os filhotes de platy. Só que não é isso que ele está pedindo, né? Ele está me pedindo o valor esperado do total de filhotes. Então ele quer add T, né? Aí vamos usar a propriedade aqui em cima, ó. Tá vendo que o add T, ele na verdade, é só uma soma de várias variáveis aleatórias? Então é como se todos esses AI fossem iguais a 1 para todo I no conjunto 1 até N, né? Ou seja, esse caso aqui é um caso particular desse, em que todas as constantes são iguais a 1. Então, daqui eu consigo ver que vai decompor, né, o valor esperado da soma se decompõe como a soma dos valores esperados. Então, vai dar a soma, I indo de 1 até 11, é de BI mais
soma J indo de 1 até 7, E de GJ, mais soma L indo de 1 até 8, de PL. Ops, não. De E de PL. E de PL. Aí agora é só substituir os valores esperados. Aqui vai dar 11 vezes o número 20, né? Porque para cada termo desse aqui vai dar 20. Então, isso aqui vai dar 11 vezes 20. Aqui eu vou ter 7 vezes, né? O número 120. E aqui eu vou ter 8 vezes o número 50. Então, isso vai me dar 220 mais 840 mais 400. Ou seja, aqui vai dar 1060, então vai dar 1460, tá? Então se espera que nesse aquário tenha por ninhada 1460 filhotes, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, nessas contas ou no conceito que eu usei aqui? Professor, eu não Oi, pode entendi falar. por que o número de Poisson é igual a esse número de esperança. Tipo, você colocou Bipoisson 20 e Deu uma... 20. desculpa, é que travou um pouquinho, aí eu não entendi muito bem. Você estava falando, você não entendeu alguma coisa do 20? Então, eu não entendi por que se Pode repetir? repetiu. Eu não entendi por que se repetiu. Tipo, você botou Bipoisson 20. Aí botou, tipo, aquele número de esperança é Bi 20. Entendeu? Ou cortou? Cortou um pouquinho. Você não entendeu por que repetiu o 20? Tipo, aqui ou não? Ali em cima. Aqui em cima. Quando você Aqui em botou. cima? Isso. Essa parte? Aham. Ah, tá. Isso aqui é por definição na Poisson. É porque você lembra, por exemplo, se eu tenho, sei lá, x, segue binomial, np, né? Então, eu mostrei para vocês que... Ou ainda não mostrei. Deixa eu dar uma olhada lá embaixo. Ah, não, ainda não mostrei. Mas tudo bem. A gente falou na aula da semana passada que a média, né, ou o valor esperado de x, a gente vai ver isso com calma hoje, mas a gente viu que a média é n vezes p, né? No caso da binomial. Não sei se você está lembrada disso, mas a gente tinha falado, por exemplo, se eu tivesse aquela prova de 10 questões em que o n é igual a 10 e a probabilidade de sucesso, que é a probabilidade de acertar, como se eram 4 questões, né, e a pessoa chutava tudo, então o p era igual a 0,25. Então, qual o número esperado de acertos na prova? Seria 0,25 vezes 10, que daria o NP, né? Então, eu esperaria que a pessoa tirasse 2,5 na prova se ela fizesse isso, chutasse todas as questões, tá? Aqui dá para ver que o valor esperado da variável x ela é uma função dos parâmetros, né? Da mesma forma, se eu tiver x, Bernoulli, p, a gente vai ver também que o valor esperado de x é igual a p. Ou seja, sempre tem uma relação entre o valor esperado e os parâmetros. Aqui no caso é exatamente igual a p. Aqui no caso é o produto dos dois. E na Poisson acontece que, aí eu tinha comentado isso quando eu gravei o vídeo, mas eu vou ter que gravar de novo. Aí por isso que eu falei, por isso que eu repeti. Eu só estava lembrando para vocês que esse parâmetro, que é esse número que aparece aqui, ele é o valor esperado da Poisson, tá? Quando eu falei aqui no problema que o número de filhotes gerados por fêmeas de beta, gup e platy sigam o modelo Poisson com taxas iguais a igual a 120 e um lambda 3 igual a 50. Tá? Outro nome para essas taxas é média, ou valor esperado, no caso da Poisson. Então, eu só estava ressaltando isso, né? Que você pode chamar ou de lambda 1, ou você já pode botar direto, que é o valor esperado de x. Tá? Então, por isso que o valor esperado de BI fica igual a 20. Fez sentido agora?
Entendi, professor. Obrigada. Ah, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se surgiu mais alguma pergunta. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? De minha parte, não. Tá. Acho que entrou mais alguém. Tá, tudo bem. Então vamos lá. Prosseguindo, então. Bom, então agora a gente vai falar sobre esperança de funções de variáveis aleatórias. Tá? Porque, na verdade, o que a gente fez foi isso, né? A gente calculou um valor esperado de uma variável aleatória, ok, mas essa variável é a função de outras, né? Ela veio em função de BI, em função dos GJs e em função dos PLs. Então a gente vai mostrar aqui um teorema, eu vou apresentar para vocês um teorema que é mais geral, tá? Que ele permite calcular o valor esperado de qualquer função de variáveis aleatórias. Isso vai ser útil lá na frente quando a gente for falar de variância, ainda na aula de hoje. Então vamos ver o que o teorema diz. Ele fala o seguinte: ó, se eu tiver que calcular o valor esperado de g de x, por exemplo, vamos supor que eu quero calcular o valor esperado de x ao quadrado. Tá? Então a minha g de x é x ao quadrado, nesse caso. E se eu quiser calcular o valor esperado do log de x? Então, no caso do teorema, o meu o g de x vai ser igual ao log de x. E assim sucessivamente. Eu não posso calcular o valor esperado de x elevado ao cubo, log de x, seno de x, qualquer coisa, tá? E a gente vai usar em particular o caso do quadrado, tá? O caso em que o g o g de x é x ao quadrado. Porque isso vai aparecer quando a gente estiver falando de variância, tá? Mas vamos olhar o teorema. O que o teorema diz? Ele diz o seguinte, ó, se g é uma função qualquer, aqui ficou faltando o quê? É uma função qualquer e x é uma variável discreta, então o valor esperado de g de x fica sendo, é bem parecido com o valor esperado, né? É o somatório sobre todos os valores possíveis de x, só que ao invés de multiplicar x por p de x igual a x, eu vou multiplicar g de x vezes p de x igual a x, tá? Então a única diferença é aqui. Se fosse o valor esperado de x, só para... Então eu só estava fazendo o cálculo do e elevado a x, do valor esperado de x ao quadrado, com base nessa distribuição de probabilidade. E aí como é que eu faço isso? Eu elevo ao quadrado todos os valores possíveis da variável, tá? E aí multiplico pela probabilidade correspondente. Então, ó, como diz a fórmula, eu elevo cada valor possível ao quadrado e multiplico pela probabilidade. Então vai ficar 0 ao quadrado vezes 0,129 mais 1 ao quadrado vezes 0,264 mais 2 ao quadrado vezes 0,271 Professor, mais 3 ao quadrado vezes 0,185 e assim sucessivamente, né? 4 ao quadrado, 0,95, 5 ao quadrado, 0,039 e 6 ao quadrado, 0,017. Tá? Aí fazendo essa conta vai dar 6,12. Então esse é o valor esperado do quadrado do número de episódios de otite média, né, nos primeiros 2 anos de vida, tá bom? É um erro bem comum, às vezes a pessoa esquece e acaba colocando ao quadrado aqui também, tá? Mas não é. O quadrado vem só nos valores, possíveis da variável aleatória. Outro erro que as pessoas cometem é o seguinte, é pegar o valor esperado de x e elevar ao quadrado. Não é isso, tá? E elevado a x ao quadrado é diferente de e elevado a x ao quadrado. Quando o quadrado está dentro, né, muda, né, a interpretação. Então, o valor esperado do quadrado não é o quadrado do valor esperado. Tanto é que se a gente pegar professor, aqui... Oi, pode falar. licença, eu tô completamente perdida. Do exemplo, não? É porque você parou na primeira fórmula, assim, tipo, você estava começando a falar sobre variável discreta. Eu estava falando dessa fórmula? Aham. Não, você nem falou dessa segunda, você estava falando da primeira ainda, quando você parou. Desse problema?
Não, no outro slide que Ah, você acabou de passar, só que dessa primeira, do EGX, você nem falou de nada entendi. ao quadrado. Ah, desculpa. Não, Tá. tudo bem. Eu achei que eu tivesse. Tá, beleza. Tá. Então, o que acontece é o seguinte: o teorema 2 ele diz assim: se g é uma função qualquer, né, e x é variável discreta, o valor esperado de g de x é somatório de g de x vezes p de x igual a x, né? Isso aqui é para qualquer função, para g de x igual a x ao quadrado, para g de x igual a log de x, qualquer função. Então, aí eu decidi me concentrar no caso particular do teorema, em que a g de x é igual a x ao quadrado. Então, essa é a função que eu estou trabalhando. Podia estar trabalhando com qualquer outra, tá? Log de x, seno de x, qualquer uma. Mas eu vou fazer com essa, porque lá na frente a gente vai usar quando estiver falando de variância. Então, como é que fica o teorema 2 quando eu estou tratando, quando eu estou com a minha função g de x igual a x ao quadrado? Então, a única coisa que vai mudar é que ao invés de ser e de g de x, vai ser e de x ao quadrado, né? Porque g de x é x ao quadrado. E aqui, onde apareceu g de x, eu vou colocar x ao quadrado. Então, ao invés de g de x, apareceu x ao quadrado, tá? Então é isso. O valor esperado de x ao quadrado é o somatório de x ao quadrado vezes a probabilidade de x igual a x, tá? Então era por isso que eu estava fazendo antes a conta daquele jeito, elevando ao quadrado cada valor possível de x, né, cada número possível de caso de otite, que acho que de 0 até 6. Então, antes de multiplicar pela probabilidade de cada um deles, eu elevava ao quadrado, porque eu estava calculando e de x ao quadrado. Se eu estivesse calculando, sei lá, e de x ao cubo, por alguma razão, aí eu teria que fazer análogo, né? Eu teria que pegar aqui, só que trocar, ia ser x ao cubo. E aqui se mantém a mesma coisa. Tudo bem? Então era isso. Aí, com isso em mente, o objetivo era o quê? Era calcular o valor esperado do quadrado do número de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida. Então aqui eu tinha a minha função de probabilidade, que era dado por essa tabelinha, e aí era isso que eu estava fazendo. Eu estava colocando o quadrado em cada um dos valores possíveis da variável aleatória e multiplicando pela probabilidade correspondente. Tudo bem? Agora fez mais sentido? Fez sim, professor. Obrigada. De nada. Bom, então é isso. Aí eu estava falando com vocês, o valor esperado de x elevado ao quadrado e o valor esperado de x ao quadrado são coisas diferentes. Então isso é diferente disso. Até porque, aí eu anotei aqui, o valor que a gente achou foi 6,12. Aí quando eu subo lá, vamos ver o que eu calculei de valor esperado lá em cima. Aqui, 2,038. Então, o valor esperado de x era 2,038. Então, esse lado da esquerda, o quadrado, está fora do valor esperado. Então, tem que pegar aqui 2,038 e elevar ao quadrado. Se eu fosse fazer isso, né, achando que o valor esperado de x ao quadrado é só pegar o valor esperado de x e elevar ao quadrado, não é, né? Porque não ia dar a mesma coisa. Esse cara ao quadrado não vai dar 6, ele vai dar 4 e alguma coisa, mas não vai dar 6, tá? Então era isso que eu queria falar no exemplo. Ficou alguma dúvida? Tá. Não por mim. Então vamos prosseguir. Então agora a gente vai falar sobre variância, né? A gente estava falando sobre valor esperado. Por quê? Porque o valor esperado é o que você espera para a variável aleatória. Então é uma quantidade que é intuitiva, né? É uma coisa que você quer saber, que você tem interesse de saber. Por exemplo, aqui no caso de otite, a gente viu que o valor esperado do número de casos até o primeiro ano é de 2,038. Então, com isso, o médico ele pode saber, né? Ele vai saber que, em média, é normal que se espere que uma criança tenha mais ou menos 2 casos de otite nos primeiros 2 anos, tá?
Então, nesse sentido, é importante. É bom ele saber o que se espera, né? E aí ele pode informar, de repente, para os pais, né, que isso é uma coisa esperada e tal, tudo mais. Então, a importância do valor esperado é essa. Ela fornece uma medida do que se espera observar para aquela variável. Então, tem uma outra medida que também é muito importante, que é a variância, né? Caramba, os cachorros aqui estão... Outra medida importante é a variância, porque ela vai dar uma medida de variabilidade, né? Então, é diferente do valor esperado. O valor esperado é te dizer o que você espera para a variável aleatória. A variância, ela te diz o quão a variável, o quão dispersa ela é ao redor da sua média. Vamos ver por quê. Bom, então seja x uma variável aleatória, e aí a variância de x ela é definida dessa forma. Var de x é igual a... Aí tem valor esperado um dentro do outro, né? Mas não é difícil de entender o que isso aqui significa. É o seguinte, a gente tem valor esperado de uma certa quantidade aqui. Que quantidade é essa? Bom, a primeira coisa que se nota é que x menos o seu valor esperado é uma variável aleatória. Por quê? Porque x é variável aleatória. Então, variável aleatória menos constante ou mais uma constante, que esse cara aqui é uma constante, né, um número igual que eu fiz a conta aqui, deu 2,038. Então, esse cara aqui sempre é um número, é uma constante. Então, isso é uma variável aleatória. Se é uma variável aleatória, ele tem um valor esperado, né? Então, vamos ver o que essa variável aleatória aqui nos diz, né? Essa variável aleatória x menos e de x é a distância com sinal entre x e a sua média, tá? Logo, x menos e de x ao quadrado é o quadrado dessa distância, tá? Então, o que tem dentro do valor esperado? Dentro do valor esperado tem o quadrado da distância entre x e a sua média, tá? E aí, a variância de x ela vai ser definida como a quantidade, o valor que se espera para o quadrado da distância entre x e a sua média, tá? Então, de novo, a variância de x é o que se espera do quadrado da distância entre x e a sua média, tá? Então, nesse sentido, é uma medida de dispersão, né? Por quê? Porque quanto mais provável o x, quanto mais provável for do x estiver longe, do x estar longe da sua média, né, maior vai ser esse valor aqui, né? Então, nesse sentido, a variância mede variabilidade. Ela mede o quanto se espera para o quadrado da distância de x para a sua média. Como é que eu vejo isso nesse exemplo? Eu vou até apagar aqui um pouquinho só para mostrar para vocês. Então, qual é a média dessa variável? Eu fiz a conta aqui, ó, deu 2,038. Então, a média é um ponto mais ou menos aqui. Ó. Esse cara é o E de x. Está bem perto do 2. Então, o que é a variância? A variância de x é o valor esperado de x menos a sua média ao quadrado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada valor de x e calcular a distância entre ele e a média. Então, aqui eu tenho uma distância, aqui eu tenho outra distância, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra e aqui eu também tenho outra. Todas essas distâncias sendo calculadas com respeito ao valor esperado de x. Então, o que acontece? Né? Nota que o valor esperado de x ele veio puxado um pouquinho mais para o 2. Né? Por que isso acontece? Aqui, o conjunto de valores possíveis é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se desse exatamente no meio, ou seja, se cada um desses tivesse a mesma probabilidade, o valor esperado seria o valor aqui, bem aqui no meio, né? Na verdade, seria o 3, o valor esperado. Só que, aí o que aconteceu? Como essa parte aqui do lado tem probabilidade bem baixa, em comparação com essa parte do lado esquerdo, né? Nota que o lado esquerdo tem muito mais probabilidade do que o lado direito. Então, isso acabou puxando a esperança mais para o lado esquerdo do que ao invés dela ficar no meio certinho, né? Ela não vai ficar aqui, mas ela vai ficar quase no 2. Isso por quê? Porque esse lado aqui é mais leve em termos de probabilidade do que esse que é mais pesado. Então, esse lado mais pesado puxou a média para si, tá?
E aí o que, que acontece? Aí nota agora que o que eu vou fazer com a variância, eu vou calcular cada uma dessas distâncias e ponderar pelas probabilidades. Como aqui essas probabilidades são bem pequenas, em geral, a variância não vai ser tão grande, porque os caras que são mais distantes do valor esperado têm probabilidade pequena, que são esse e esse. Então, eu não esperaria uma variância muito alta para essa variável aleatória, né? Vamos fazer a conta para ver. Vamos prosseguir com o slide da variância para ver como que a gente pode fazer as contas, né? Então, ó, a gente pode mostrar, né, que a variância pode ser calculada da seguinte forma. Tá? Ela pode ser calculada assim. Nota que é uma forma diferente da forma de cima, tá? Mas as duas vão dar o mesmo valor sempre. Ah, beleza, ainda não caiu. Então, tanto essa forma quanto essa forma são sempre iguais, vão dar sempre o mesmo valor. Só que qual que eu vou preferir calcular? Em geral, essa é mais fácil de calcular. Só que essa eu não tenho a interpretação, né? Então aqui é o melhor dos dois mundos. Eu uso essa fórmula para tirar a interpretação da variância e uso essa para calcular. Tá? Então, o que, que acontece? Eu não sei se... Eu vou mostrar, então, por que, que vale essa conta. Eu acho que é bem rápido. Tá? Só para não parecer que caiu do céu. Só o que eu fiz foi abrir aqui. Isso aqui é um quadrado, né? Vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais o segundo ao quadrado, né? É só para justificar. Agora eu vou passar o valor esperado para dentro. Vai ficar E de x ao quadrado menos. Esse cara é constante, esse cara também é constante. Então eles saem do valor esperado. E aqui só ficou esse dentro. Então vai dar E de x. E aqui, esse aqui também é uma constante, porque esse cara é um número, né? Então vai dar E de x ao quadrado. Aí isso vai ficar E de x2 menos 2E de x ao quadrado mais E de x ao quadrado. Então dá E x ao quadrado menos E de x ao quadrado. Tá? Esse cara daqui morre com isso. Aí justificou, né? Deu E de x ao quadrado menos E de x elevado ao quadrado. Bom, então vamos ver um exemplo para fixar na cabeça como que a gente faz para calcular, né, esse valor. Então vamos voltar de novo no caso dos episódios de otite. A gente tinha calculado E de x ao quadrado igual a 6,12. Tá? E a gente também calculou o valor esperado de x como sendo 2,38. Tá? Então, se esses números estiverem certos, né, a variância de x vai ficar E de x ao quadrado menos E de x ao quadrado. O quadrado é 6,12 menos E de x ao quadrado 2,038 ao quadrado. Tá bom? Lembrando que esse quadrado está fora da esperança. Então, se eu for fazer a conta, isso aqui vai dar 6,12. Lembrando que sempre é ponto, tá? Para esses softwares que fazem conta. 0,38 ponto ao invés de vírgula. Elevado ao quadrado. Tá? 1,9665 alguma coisa, tá? Então, ó, a variância deu bem pequenininha, né? Ah, aqui eu não sei por que deu esse número. Eu acho que eu devo ter feito alguma conta errada. Então é 1,9665. Tá? Depois eu corrijo isso. Deixa eu só ver se eu copiei 38 ao quadrado. Tá bom. Tudo bem? Então é isso. É assim que eu calculo qual é a variância de uma variável aleatória x. Para que eu faço isso? Em geral, eu faço isso para comparar duas variáveis, para saber qual que tem maior variância, por exemplo. Tá?
Vamos ver mais outros exemplos, né, de cálculo de variância. Então, a gente tem o modelo Bernoulli. Beleza. Quando ele faz barulho, eu já fico preocupado, achando que vai cair. Tá. Então, vamos para o exemplo 5. A variância no modelo Bernoulli. Se x tem distribuição Bernoulli, né, então a variância de x é p vezes 1 menos p. Tá? Por que a gente mostra isso? Né? Porque são fatos conhecidos. Em geral vai ser assim. Toda vez que eu estiver trabalhando com uma variável aleatória que é conhecida, que tem um nome, tipo Bernoulli, binomial, Poisson, qualquer coisa, o que vai acontecer é que alguém já vai ter calculado o valor esperado e a variância dessas variáveis aleatórias. Porque elas são conhecidas, então aparecem o tempo inteiro, então alguém já deve ter feito as contas. E o que a gente vai fazer aqui é fazer as contas nos casos mais fáceis. Ele fica fazendo uns barulhos às vezes, o Meet. Ele parou alguma dessas vezes? Tipo, por agora? Ou ele estava exibindo tudo? Tá suave, tá exibindo. Beleza, normal. obrigado. Tá, tranquilo. Que bom, que bom. Bom, então vamos lá. Então, a gente sabe, né, isso é um fato conhecido, que na Bernoulli, né, a variância é a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso, tá? E a gente vai ver por quê. Bom, a gente já tinha feito, né, E de x igual a P. A gente já tinha mostrado que E de x é P, tá? E agora vamos ver, para calcular a variância, né, para calcular a variância de x, eu vou precisar calcular o valor esperado de x ao quadrado e depois subtrair pelo valor esperado de x elevado ao quadrado. Então essa parte é que está faltando, porque essa aqui eu já sei que vai dar P. Então quando eu colocar aqui vai dar menos P ao quadrado. Então quem seria o valor esperado de x ao quadrado no caso da Bernoulli? Nesse caso aqui é x, distribuição Bernoulli, P. Então quem é o valor esperado de x ao quadrado? Somatório de x ao quadrado, P de x igual a x. Só que aqui o x vai variar de acordo com a Bernoulli. A Bernoulli só pode assumir valores 0 e 1. Então vai ser o somatório onde x vai de 0 até 1. Então isso vai dar 0 ao quadrado, P de x igual a 0, mais 1 ao quadrado, P de x igual a 1. Isso aqui vai dar 0, não importa o que seja P de x igual a 0, vai dar 0. E aqui então vai ser P de x igual a 1. Quem é P de x igual a 1? Bom, na Bernoulli isso é P. Então o valor esperado de x ao quadrado deu P, né? Bem como está aqui, o valor esperado de x ao quadrado é P. Então quem é a variância de x? É E de x ao quadrado, que é P, menos E de x, que é P, ao quadrado. Tá? Botando P em evidência, vai dar P que multiplica 1 menos P. Tá bom? Então, beleza, né? Mostramos que a variância da variável Bernoulli é P vezes 1 menos P. Tá? Mas isso é só no caso da Bernoulli. Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa conta? Alguma passagem vocês não entenderam? Quer que eu repita? Tranquilo? Bom, então aí vem a questão, né? Tá, para que a gente está fazendo isso, né? Para que a gente está... Oi, pode falar. A Amanda no chat pediu para repetir. Tá, beleza. Tudo bem, Amanda. Você quer que eu repita o quê? O exemplo da Bernoulli? Ou uma parte específica do exemplo da Bernoulli? O exemplo. Tá, vamos lá, vamos fazer de novo. Beleza. Então, ó, o que é esse exemplo? Eu tenho x Bernoulli P, né? Então, a variância da Bernoulli vai dar P vezes 1 menos P. E eu quero ver que é isso mesmo, tá? Se eu jogar no Wikipedia lá e botar Bernoulli, vai aparecer isso lá pra gente. Variância de x, variância da Bernoulli é P vezes 1 menos P. Só que a gente não precisa necessariamente olhar na Wikipedia para saber. Dá para fazer a conta e é até bem simples.
como é que a gente faz? A gente já tinha feito a conta na aula passada que o valor esperado de x é p, tá? Essa conta a gente já tinha feito. Então, qualquer coisa é só voltar lá nos vídeos e ver. É bem simples também, tá? Porque a Bernoulli só pode ser 0 e 1, então quando eu for fazer a média ponderada do zero, a parte do zero vai sair, não vai contar para nada. Só vai ficar a parte do 1. Mas a parte do 1 é ponderada pela probabilidade de 1, que é P, então vai dar P, tá? Mas dá uma olhada depois no vídeo, que ele está explicando direitinho por que dá P. Aí a gente quer calcular a variância de x. A variância de x é essa diferença. Então eu preciso calcular duas coisas. Eu preciso calcular isso. E eu preciso calcular isso. Essa parte mais interna, eu já sei que é P. Tá? Já está aqui do slide, é P. Então, ó, se eu for continuar, isso aqui vai dar E de x ao quadrado menos P ao quadrado. Então só vai ficar faltando essa parte, que é o E de x ao quadrado. Aí lembra lá, né, que eu estava falando com vocês, bom, essa parte, calcular E de x ao quadrado, a gente vai usar quando for falar de variância. Então a gente está usando agora. Aí como é que fica, né? Como é que fica o valor esperado de x ao quadrado? A fórmula que eu estava mostrando para vocês antes, ela era o seguinte. E de x ao quadrado vai ser o somatório de x ao quadrado vezes P de x igual a x, né? Só que esse somatório ele tem que contar sobre todos os valores possíveis de x. Como x é Bernoulli, né? Então, como x é Bernoulli, eu tenho que ômega x, que são todos os valores possíveis da variável x, é o conjunto 0, 1, tá? Porque x só pode ser 0 ou só pode ser 1. Então, ômega x é o conjunto 0, 1, tá? Então, por isso, a fórmula que aparecia antes era somatório x pertencente a ômega x, x ao quadrado, p de x igual a x. Tá? Essa era a fórmula do E de x ao quadrado. Só que agora o meu ômega x ele é bem particular, ele é o conjunto 0, 1, né? Então, esse somatório aqui vai virar x indo de 0 até 1, aqui vai dar x ao quadrado, p de x igual a x, tá? Só que aqui eu fiz meio que direto. Aí o que acontece? Agora eu tenho que fazer esse somatório aqui. O que ele é? Só substituir o x por 0, depois substituir o x por 1, nessa expressão toda, e somar. Então vai dar 0 vezes p de x igual a 0, né? Ou 0 ao quadrado vezes p de x igual a 0, mais 1 ao quadrado vezes p de x igual a 1. Então vai ficar só p de x igual a 1, né? Porque essa parte foi embora. Então p de x igual a 1 é pzinho. Então beleza, fiz essa conta toda para mostrar que o E de x ao quadrado era pzinho. Tá? Aí é só substituir agora. Lembra que a gente estava em variância de x igual a E de x ao quadrado menos P2. Essa parte deu pzinho, então a variância vai dar pzinho menos P2. E aí eu coloco em evidência, né, o P, porque o P aparece nos dois, então vai ficar P vezes 1 menos P. Que é o que eu queria mostrar no início, né? Que a variância de x dava P vezes 1 menos P. Fez sentido agora? De nada, Amanda. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, deixa eu então passar para o próximo slide. Então, nesse slide aqui, eu só estou fazendo uma tabela e colocando as esperanças dos modelos discretos que a gente está trabalhando. Então, ó, esperança e variância de algumas distribuições conhecidas. Era aquele ponto que eu estava falando com vocês. Sempre que eu tenho uma distribuição com nome conhecido, tipo Bernoulli, binomial, Poisson, alguém já vai ter calculado quem é o valor esperado e quem é a variância dessas variáveis aleatórias. Alguém já vai ter calculado muito mais coisas sobre elas. Mas duas dessas coisas são valor esperado e variância. Algumas a gente fez, né, nós mesmos. A gente fez E de x, no caso da Bernoulli, né? A gente viu que o valor esperado era P, e a gente viu que a variância era P vezes 1 menos P. Tá? A gente acabou de ver isso. No caso da binomial, a gente não fez as contas, mas eu mostrei para vocês intuitivamente, falando no caso lá das questões, né?
que o que faria sentido era dizer que o valor esperado de x é o número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso de cada tentativa, tá? Então isso aqui já está justificado, só não está justificado com as contas, mas intuitivamente tem que dar NP, no caso da binomial. E a variância? A variância é n vezes p vezes 1 menos p, tá bom? Isso aqui vai ser importante porque lá na frente, quando a gente for falar de intervalo de confiança e de teste de hipótese para proporção, a gente vai usar esses valores esperados, essas variâncias, elas vão aparecer lá na frente. Então, assim, tudo o que a gente está vendo aqui, em algum momento lá na frente vai ser usado para justificar alguma coisa. E no caso da Poisson foi que eu tinha falado com vocês no exemplo dos peixes, né? O valor esperado da Poisson é a sua própria taxa, é o seu próprio parâmetro, lambda. Tá? É uma particularidade da Poisson. O parâmetro que você informa é o valor esperado da variável. Além disso, a variância da Poisson também é igual a lambda. Tá? Essa é uma coisa bem particular da Poisson. Ela tem a média e a variância são sempre iguais. São sempre o mesmo valor. Tá? Então é isso. É só para vocês terem aqui em mente, né, os valores esperados e as variâncias já calculadas dessas 3 variáveis aleatórias que a gente vai ver aí ao longo do curso, tá? Bom, então vamos falar sobre algumas outras medidas de dispersão. A próxima é desvio padrão, né? Bom, nota que tem um problema, né, com a variância, um problema entre aspas, né? É porque a variância, ela tem a unidade de medida sendo quadrado, né? Então, por exemplo, se eu tivesse falando, quando eu estava falando lá dos casos de otite, a variância, ela é o número de casos ao quadrado, né? Se você for olhar para a unidade de medida da variância. Então, como a unidade de medida é o quadrado da unidade original, a gente perde um pouco da interpretabilidade, concorda? Porque agora é meio chato, agora você vai ter que ficar interpretando o quadrado, isso é meio ruim. Então, para jogar de volta a mesma escala de medida que eu estava trabalhando no início, existe o desvio padrão, que é nada mais do que a raiz da variância. Então, se eu tomar a raiz da variância de uma variável aleatória, eu vou retornar a ter a mesma unidade que eu tinha antes, a mesma unidade de medida original. Então, nesse sentido, o desvio padrão é uma medida preferível à variância quando eu estou falando de variabilidade, mas por uma questão de interpretação mesmo, né? E fica mais fácil de você interpretar uma coisa na unidade de medida original do que na unidade de medida ao quadrado. Mas ainda assim, o desvio padrão ele apresenta um certo problema, né? Por quê? Bom, a nossa tendência é de fazer o seguinte, de dizer que se o desvio padrão de x é maior que o de y, a gente vai falar assim, então x tem mais variabilidade que y. Bom, isso vai ser verdade só se o x e o y tiverem medidos mais ou menos na mesma escala, né, na mesma escala de medida. Tá? Se eles tiverem escalas muito diferentes, o desvio padrão não é a melhor forma de medir variabilidade ou de comparar variabilidades. Vamos ver por quê. Né? Então, para consertar isso, eu tenho que levar em conta a ordem de grandeza de x e a ordem de grandeza de y, quando estou comparando duas variáveis aleatórias com respeito à variabilidade contida nelas. Tá? Então, para isso, a gente cria uma medida chamada coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele é o quê? É o desvio padrão dividido pelo valor esperado. Bom, por quê? Por que isso? Por que fazer isso? Porque o valor esperado ele está relacionado com a ordem de grandeza da variável. Tá? Porque ele é um valor médio, então ele dá uma ideia de qual é a ordem de grandeza daquela variável. Então, quando eu pego o desvio padrão e divido pelo valor esperado, o que eu estou fazendo, eu estou medindo qual é o percentual, né, da ordem de grandeza de x que cabe ao desvio padrão. Se o desvio padrão for metade do valor esperado, então o coeficiente de variação vai dar 0,5, que indica exatamente isso, que o desvio é metade da ordem de grandeza da variável aleatória. Tá? Então é uma medida relativa, o coeficiente de variação. Então vamos ver isso comparado com um exemplo bem bobo. Né?
Então, a gente tem duas variáveis aleatórias. A primeira delas, x, é pressão arterial, e aí eu espero que eu tenha escolhido a pressão correta, né? Estou pensando naquela que é 12, né? Então, o valor esperado de x igual a 12. E o desvio padrão, vou dizer que é 2, tá? É só um exemplo. Então, o que isso quer dizer? O desvio padrão igual a 2, eu tenho como coeficiente de variação igual ao desvio sobre o valor esperado. Aqui não dá um terço, dá um sexto. Tá? Deixa eu pegar aqui um preto e trocar. Dá um sexto. E se eu tiver... Agora vamos tomar uma outra variável aleatória que também tem desvio padrão igual a 2. O preço do lote de 100 ações. Tá? Então são variáveis que não tem nada a ver uma com a outra. Bom, e aí qual é o valor esperado? Né? O valor esperado é tipo uma média do valor desse lote de ações, né, ao longo do tempo. Por exemplo, sei lá, 10 mil. Tá? Então, sei lá, cada ação custa em média tipo uns 100 reais, algo assim. Bom, então nota aqui que as ordens de grandeza são muito diferentes de uma variável com a outra. Mas elas têm o mesmo desvio, né, o mesmo desvio padrão. Tudo bem? Então o que acontece? Agora eu estou tendo que lidar com o desvio padrão de 2 numa coisa que está na ordem de 10 mil. Então esse desvio padrão é muito menor, né? Então a variabilidade, nesse caso, dessa variável aleatória, é muito menor do que na de cima, porque são ordens de grandeza muito diferentes. E o coeficiente de variação, ele me dá essa medida, né? Ele me dá essa informação. Porque quando eu calculo o coeficiente de variação do y, deu muito pequeno, né? Deu 1 sobre 5.000, enquanto aqui deu 1 sobre 6. Então, o que acontece? Apesar dos desvios padrões serem os mesmos, né, o coeficiente de variação de x foi bem maior que o coeficiente de variação de y. E faz sentido, porque uma coisa tem um desvio padrão de 2, numa variável que, em média, é igual a 12. E outra é ter um desvio padrão de 2 numa variável que, em média, é igual a 10 mil. Tá? Então, no caso, essa daqui tem mais variabilidade, né? A pressão arterial tem mais variabilidade. Tá? Então era isso. No fim do dia, se vocês tiverem que comparar variabilidade de duas variáveis aleatórias, é melhor usar o coeficiente de variação do que usar desvio padrão ou usar variantes. Tá? Professor, Oi. pode explicar esse exemplo de novo, por favor? Qual? Esse da pressão arterial. Porque eu entendi, tipo assim, aceitei a fórmula, mas eu não entendi, entendeu? Eu acho que a fórmula entendi. funciona, mas eu não entendi. Tá. O que acontece? Uma coisa é eu dizer que o desvio padrão está relacionado com a ideia de qual é a distância média, tá, entre aquela variável e a sua média. Meu desvio padrão aqui foi de 2, tá? Só que a escala de medida, né, o que é o normal da pressão da pessoa? É ser 12, né? Eu estou pensando naquela ideia do 12 por 8, eu não sei se está preciso do ponto de vista biológico, mas eu estou falando daquela primeira que é o 12. Então, a pessoa normalmente, ela tem a pressão de 12, tá? Esse desvio, ele vai me dizer o seguinte, o padrão é que se desvie, em geral, tipo, 2 vezes o valor do desvio padrão. Isso é uma regrinha que a gente vai ver lá na frente, quando estiver falando de normal, tá? Então a gente pode pensar assim, a gente pode pensar que é usual que se varie até 2 vezes o desvio padrão para cima ou para baixo. Então isso aqui geraria uma variabilidade que iria de 12 mais 4, que é 16, até 8, tá? E aí pode ser que eu tenha escolhido um valor muito alto para o desvio padrão, porque eu não sei muito se faz sentido a pessoa ter uma pressão de 16, né? Provavelmente, sei lá, talvez esse valor seja alto demais. Mas é o que eu estou medindo, né? Eu estou medindo aqui, quando eu digo que o desvio padrão é 2, quer dizer que para cada pessoa ela vai variar nesse range aqui, de 16 até 8. Da mesma forma, quando eu estou falando do lote, aqui eu vou variar de 10.004 até 10.000 menos 4. Então, tá vendo que varia bem menos? Só por causa da ordem de magnitude. Uma coisa é você variar 4 unidades para cima e 4 para baixo, quando a sua medida é de 12. Né? Outra coisa é você variar 4 para cima e 4 para baixo, quando a sua medida é na ordem dos 10.000. Né?
entre 10.000, 10.004 e 9.996, não tem muita diferença. Então é mais nesse sentido. Como o coeficiente de variação está levando em conta a ordem de grandeza, que é o valor esperado, então ele tende a levar em conta esse fato, né? Quanto maior o valor esperado, maior tem que ser o desvio padrão para que o coeficiente de variação dê alto, entendeu? Então, nesse sentido é que ele mede, é que a medida do coeficiente de variação leva em conta a ordem de grandeza da variável aleatória. Agora fez mais sentido? Fez, professor, fez sim. Obrigada. Ah, beleza. De nada. Bom, vamos lá. Então, como exercício, eu vou deixar para vocês fazerem, que é o cálculo do coeficiente de variação, aqui deveria ser maiúsculo, da variável aleatória definida no exemplo 1, que eram os casos de otite, né? Aqui a gente já tinha feito as contas, então é um exercício bem simples, né? Aqui é o coeficiente de variação de x, ele é o desvio padrão de x dividido pelo valor esperado de x. E aqui a gente já tinha calculado, né? Eu não vou fazer a conta no final, mas é só voltar. O valor esperado de x a gente tinha calculado como sendo 2,038. E o desvio padrão a gente não calculou, mas a gente calculou a variância. Deu 1,9665. Então aqui é só tirar a raiz, né? Então isso aqui no final vai ser o meu coeficiente de variação, tá bom? Outra coisa, muita gente confunde, às vezes não sabe, né? O que vai em cima? Às vezes confunde. O que vai em cima? É o desvio ou é o valor esperado? Aí a ideia é a seguinte, para você sempre lembrar, né? Como é uma medida de variação, né? Como o nome já diz, ele vai ser maior quanto maior for a variação. Então o desvio tem que estar em cima, porque é o desvio que mede a variação, né? Se fosse ao contrário, né? Se fosse ao contrário, o desvio embaixo e o valor esperado em cima, né, ia dar problema. Por quê? Porque não seria uma medida de variabilidade. Porque se eu aumentar o desvio, o coeficiente de variação ia diminuir, tá? Então isso aqui está errado. Só para gravar, né? Só para ajudar a saber o que vai no numerador. No numerador vai o desvio e não o valor esperado. Bom, então eu vou só recapitular algumas propriedades do valor esperado e da variância, e algumas outras vão ser novas, tá? Só para ter em mente, porque lá na frente a gente vai precisar usar. Tá? E aí essa parte de variância e valor esperado vai acabar e a gente vai para a parte de função de distribuição acumulada. Então, propriedades. Seja A uma constante. Então, A não é variável aleatória, é uma constante, tipo 2, 3 ou 6,12, qualquer coisa assim. Então, o valor esperado de A é A, ou seja, o que se espera por uma constante é o próprio valor, tá? É o próprio valor dela. E a variância da constante é igual a zero. Tá? É uma outra trivialidade, né? Se você tem constante, não tem variabilidade. Outra propriedade, essa daqui a gente já viu. Se x é uma variável aleatória, então variância de x é valor esperado de x ao quadrado menos valor esperado de x ao quadrado. Tá? Essa aqui a gente já viu. A propriedade 3 a gente já viu também, né? Que se eu tenho números reais constantes a e b, valor esperado de a, x mais b, é a, valor esperado de x mais b. Se x e y são variáveis aleatórias, então para quaisquer reais a e b, eu tenho o valor esperado de ax mais by, vai dar a é de x, b é de y. Tá? Se x é variável, essa aqui a gente também viu. Se x é variável aleatória, então para quaisquer números reais a e b, esse aqui é bem diferente. Ó. Variância de ax mais b é igual a ao quadrado variância de x. Então vamos olhar com um pouco mais de calma para essa, porque essa é uma propriedade nova. Bom, o que acontece? Lembra lá dos peixes que eu estava somando e tal, o valor esperado do número de peixes para cada espécie diferente? Que eu estava falando para cada espécie diferente? Então o que acontece? Aqui eu vou pegar... lá eu estava fazendo com o valor esperado. Aqui
eu estou mostrando a propriedade com variância. Né? Então, o que, que aconteceu? A variância de x, o a saiu ao quadrado. E o b foi embora. Tipo, o b não faz nenhuma diferença. Vamos pensar por que isso. Né? Bom, se eu somar sempre uma constante na variável aleatória, não vai alterar a variabilidade. Porque o que eu estou fazendo é somando sempre o mesmo valor. Tá? Então, é isso que a propriedade está me dizendo. Se eu somar um valor na variável aleatória, isso não altera a variância. Se eu multiplicar a variável aleatória por um valor constante A, essa constante multiplica a variância ao quadrado. Né? Tá? Então, por exemplo, se eu tiver a variância de 10x, isso aqui vai dar 100 vezes a variância de x. Tá? Ele sai sempre ao quadrado, essa constante da variância. Por quê? Bom, teria que sair sempre positiva, porque se fosse, por exemplo, variância de menos 2x. Olha só, aí daria o quê? Daria 4 variância de x, né? É diferente de dar menos 2 variância de x. Por quê? Isso aqui é importante porque a variância nunca pode ser negativa, tá? Então faltou colocar isso aqui como propriedade. Variância de x sempre maior ou igual a zero. Por que ela é sempre maior ou igual a zero? Porque a variância eu tinha definido como E de x menos E de x, né? Ao quadrado, tá? Então, como ele é uma esperança de uma coisa ao quadrado, que é sempre positiva, então essa esperança tem que ser positiva, ou zero, tá? Então, a variância nunca pode ser negativa, tá? Então, essa aqui é a variância de x. Ela nunca pode ser negativa. Então, faz sentido que a constante saia ao quadrado, porque se saísse sem ser com quadrado, poderia dar negativa a variância. Poderia vir menos 2 var de x, e como var de x é sempre positiva, esse cara daria negativa. Tá? O que seria problemático. Então, só para ter isso em mente, se eu tiver que multiplicar por uma constante dentro da variância, sai ao quadrado a constante. Tá? E a última propriedade é a seguinte. Se tem x e y, duas variáveis independentes, e a gente vai definir o que são variáveis aleatórias independentes. A gente falou sobre eventos independentes, mas não sobre variáveis independentes. Mas só para listar aqui para vocês a propriedade, lá na frente eu comento com mais calma sobre ela. Para quaisquer números reais A e B, se o x e y são independentes, a variância separa, tá vendo? A variância da soma separou como a soma das variâncias. Só que na hora de eu tirar as constantes da variância, elas têm que obedecer à regra 5, que é sair ao quadrado. Tá? Então é isso. Se eu tiver que calcular a variância de ax mais by, vai dar a ao quadrado var de x, b ao quadrado var de y. Tá? Bom, então ficou alguma dúvida, pessoal? Que aí eu já vou para a parte de acumulado. Deixa eu ver se veio alguma coisa aqui no chat. Não. Bom, então vamos para a parte de função acumulada, que já está quase no final. Deixa eu ver. Tem pouca coisa. Então, função de distribuição acumulada. A gente já falou sobre ela de forma bem resumida, eu acho que na aula 3, se eu não me engano, ou na 4. Então, a função de distribuição acumulada de uma variável aleatória x, ela é denotada assim por f xzinho, tá? Isso aqui é só um formalismo matemático, tá? É só para dizer que ela pode ser aplicada em qualquer número, independente da variável x, se ela for Bernoulli, binomial, essa função tem como domínio toda a reta, e ela sempre retorna um valor entre 0 e 1, porque ela vai retornar uma probabilidade, tá? Mas não precisa prestar muita atenção nessa parte. Ela é só uma função, tá? fx é uma função qualquer, que para um valor específico x da reta, ela é definida como f de x, né, fx de xzinho, é definida como a probabilidade de x ser menor ou igual a xzinho, tá? Então é isso. Essa variável aleatória fx de xzinho é uma outra forma de escrever isso, tá?
É uma outra forma de escrever essa probabilidade aqui. É porque a gente usa tanto isso aqui na estatística, e a gente vai ver no curso, a gente usa tanto essa probabilidade que convém escrever desse jeito. Em geral, você escreve menos, tá? Mas é basicamente isso. Então vamos ver um exemplo aqui. Vou só colocar aqui do lado para a gente não esquecer a definição, tá? A função acumulada, a função de probabilidades acumulada de x, ela é definida como a probabilidade de x ser menor ou igual a x, tá? Então vamos lá, exemplo 6. Esse caso aqui da otite. De novo, é o mesmo caso, né? Então aqui a gente tem a função de distribuição de probabilidades, tá? Em que para cada valor possível da otite eu tenho a sua probabilidade associada. Então, vamos ver, nesse exemplo, né, a gente pode calcular a acumulada em vários valores. Por exemplo, a gente pode calcular quem é fx no ponto menos 1, né? O que isso significa? Significa a probabilidade de x ser menor ou igual a menos 1, tá? Por definição, né? Porque fx menos 1 é só trocar onde aparece x por menos 1, né? Então, quem é a probabilidade do x ser menor ou igual a menos 1? Ora, x é o número de episódios de otite nos primeiros anos de vida, então não pode ser negativo. Então, a probabilidade de x ser menor do que uma coisa negativa é 0, tá? Então, esse é bem trivial. E o de baixo? O de baixo é quem é fx de 0? Ora, fx de 0 é a probabilidade de x ser menor ou igual a 0. Como x não assume nenhum valor negativo, então essa probabilidade vai dar p de x igual a 0, tá? Porque essa variável em particular não assume valores negativos. Então essa probabilidade vai dar 0,129. E fx de 1? Fx de 1 é p de x menor ou igual a 1, né? Só que como a variável só assume valores 0 e 1, abaixo do valor 1, né? Então isso vai ser p de x igual a 0 mais p de x igual a 1, que vai dar 129 mais 0,264. Deu 0,393. E a gente pode prosseguir, a gente pode calcular para qualquer valor, tá? Poderia calcular f de x de 2,5 ou qualquer coisa assim. Então o próximo, né, que é o fx de 2. Então o fx de 2 é p de x menor ou igual a 2, e vai dar p de x igual a 0 mais x igual a 1 mais x igual a 2. Então vai resultar em 0,129 mais 0,264 mais 0,271. Tá? E aí, fazendo as contas, eu chego em 0,664. Prosseguindo, eu posso fazer isso para todos os valores. Eu já fiz para 0, já fiz para 1, já fiz para 2. Posso fazer para todos eles. O último que eu vou fazer é para 6. Tá? Bom, o último não, né? O penúltimo. Fx de 6 é p de x menor ou igual a 6. Como 6 é o maior valor que x pode assumir, a probabilidade de x ser menor ou igual a 6 é 1, tá? Isso é trivial, né? Se você somar todas essas probabilidades aqui, a menos de erro de arredondamento, vai ter que dar 1, tá? Então é isso, p de x menor ou igual a 6 é 1. E se eu calcular a f de x em qualquer valor maior do que 6? Também vai dar 1, né? Por exemplo, fx do valor 7,49423. Esse valor, nota que esse valor aqui ele não aparece como valor possível da variável aleatória, mas eu posso calcular essa probabilidade. Por quê? Porque isso vai ser p de x menor ou igual a 7,423, que vai ser a mesma coisa que p de x menor ou igual a 6 no fim do dia, né? Porque a variável aleatória x, ela só assume no máximo o valor 6. Então também vai dar 1. Tá? Então, pessoal, o que acontece? O nome, né, é função de distribuição acumulada, né? Porque é isso que ela faz, ela vai acumulando, né? Por exemplo, no 0, ela acumulou só essa probabilidade aqui. No 1, ele já acumulou 2 probabilidades, que é a do 0 e a do 1. No 2, ele acumulou 3 probabilidades, e assim sucessivamente.
Então, por isso que o nome é função acumulada, porque ele vai acumulando as probabilidades à esquerda, né? Então, vamos ver a função, né? Como é que eu escrevo essa função aqui, essa função acumulada? Então, ó, ela vai dar zero, vou diminuir um pouquinho o zoom, só para ver se eu consigo botar as duas coisas aparecendo ao mesmo tempo. Pronto. Então, repara, né? fx de 0 é 0 se o x for menor que 0, né? Por exemplo, aqui, como x é menor que menos 1, deu 0. Aqui, se o x estiver entre 0 e 1, né, pegando 0, vai dar 0,129, como eu fiz aqui em cima. Enquanto que, se o x estiver entre 1 e 2, vai dar 0,393, tá? E assim sucessivamente. Acho que talvez seja mais fácil eu mostrar para vocês no gráfico, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Ah, ele só pega o... ele só pega isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que é o gráfico, tá? Da função de distribuição acumulada. Eu quero... Deixa eu ver, eu acho que eu vou colocar os dois lado a lado, porque assim a gente consegue comparar. Aqui, cadê? Aqui estão alguns valores que a gente calculou. Então, vamos ver. Aqui eu tenho no eixo X. Aqui eu tenho no eixo X o número de episódios. E aqui, então aqui é o X. E aqui em cima eu tenho P de X menor ou igual a X, tá? Então, nota que à medida que eu vou aumentando o número de episódios, a probabilidade do X ser menor do que aquela quantidade de episódios, tipo, qual é a probabilidade de X ser menor ou igual a 100? Tipo, qual é a chance de uma criança ter menos do que 100 episódios de otite, né, menos do que 101 episódios de otite ao longo dos primeiros 2 anos? Olha, essa probabilidade é 1, porque esse valor é absurdamente alto, né? Então, com certeza, ela vai ter menos do que isso, né? De casos de otite. Então, isso é uma propriedade comum da função de distribuição acumulada. Conforme você aumenta o valor de x, a fx de x, ela vai chegando cada vez mais perto de 1, né? Então a gente diz isso, fx de x, ela converge para 1 quando x vai para infinito, né? Ou seja, quando x aumenta. Tá? Então, vamos lá. Então essa é a primeira propriedade. Tá? A função acumulada também é sempre crescente, porque à medida que x vai aumentando, eu vou acumulando mais probabilidades, ou então eu não acumulo nada. Então vamos olhar aqui para o caso dessa função e interpretar o que está acontecendo. Tá? Como o primeiro valor que a função podia assumir era o valor 0, então antes do 0 eu não tinha acumulado nada de probabilidade. Tá? Aqui era tudo probabilidade igual a 0. Porque, né, valores negativos não acumularam nenhuma probabilidade ainda. Aí eu chego no 0. Aí o que acontece? No valor 0, a minha probabilidade pula, né? A probabilidade de x ser menor ou igual a 0 é 0,129, como eu tinha calculado aqui. Então, vamos ver. Ao que se deve esse salto aqui, né? Essa diferença? Essa diferença ela é igual à probabilidade de x igual a 0. Tá? Porque foi exatamente isso que fez saltar. Né? Aí o que acontece? Do 0 até 1, eu não tenho nenhuma probabilidade, né? Porque aqui do 0 até 1 não tem chance de... Tem probabilidade 0 de acontecer qualquer coisa entre 0 e 1. Aí, quando x é exatamente igual a 0, eu acumulo mais essa probabilidade aqui. Então, a minha função escada deu mais um salto. Tá? E qual foi o tamanho do salto? O tamanho do salto foi P de x igual a 1, né? Que era 0,264. Então é só ver, se você pegar esse valor
subtrair desse daqui, deixa eu até aumentar um pouquinho. Se você pegar esse valor e subtrair desse, vai dar 0,27264, né? Que foi exatamente, ó, a probabilidade de 1. Então ele prossegue assim, tá? Aí ele não vai acumular probabilidade nenhuma até chegar no 2. Quando chegar no 2, ele vai acumular a probabilidade de x igual a 2. E assim sucessivamente. Quando chegar no 0,80, quando ele chegar no x igual a 3, ele vai acumular a probabilidade do x igual a 3, tá? Então nota que o tamanho dos saltos que essa função vai dar, ele é exatamente igual à probabilidade de cada um dos valores respectivos, né? Aqui eu tenho um salto, esse salto é a probabilidade do x igual a 0. Aqui eu tenho outro salto, e o salto é a probabilidade do x igual a 1. Aqui eu tenho outro, a probabilidade do salto é o p de x igual a 2. Tá? E assim sucessivamente. Então é bem interessante, porque essa função acumulada, ela está implícita dentro dela. A função é o gráfico todo, tá? Todo esse gráfico aqui é a função acumulada. Implicitamente dentro do gráfico, a gente tem a função de massa de probabilidade. Tá? É só eu olhar aonde tem os saltos. Tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa interpretação, na relação do salto com a função de massa de probabilidade e com a acumulada? Deu para entender? Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se alguém colocou alguma coisa. Não. Tá, beleza, obrigado. Bom, qualquer dúvida, pessoal, é só perguntar, tá? Então, o próximo passo é, nota que como aqui dentro da função acumulada eu tenho informação da função de probabilidade, então, e eu consigo usar a função de probabilidade para calcular probabilidades de eventos envolvendo aquela variável aleatória, então eu consigo também usar a acumulada para essa finalidade. Eu também consigo usar a acumulada para calcular probabilidades de eventos envolvendo x. Isso vai ser muito importante porque aqui no curso a gente vai usar direto essas acumuladas para calcular probabilidades, tá? Porque a gente tem software estatístico para usar que facilita muito, né? Que a gente pode usar as acumuladas e já calcular várias probabilidades de vários eventos possíveis, né? Então a gente vai estudar essa parte agora, como usar a função acumulada para calcular probabilidades, tá? Então qualquer probabilidade envolvendo x, eu posso usar a partir da acumulada. Então aqui eu tenho a minha função acumulada, tá bom? Aqui ela tem a versão matemática dela, né, a versão em forma de expressão. No slide anterior eu tinha ela na forma de gráfico, mas é a mesma função, tá? Então, para esse exemplo, aí eu já vou minimizar aqui, a gente vai fazer algumas contas, tá? Então eu quero calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 4. Como é que eu faço isso usando a acumulada? Bom, isso aqui, por definição, é acumulada no ponto 4, concorda? Tá? É bem a definição da acumulada. Acumulado num ponto é P de x menor do que ou igual àquele ponto. Então, eu venho aqui na acumulada e vejo, tá? Aqui na esquerda eu tenho f de x, tá? Aqui ficou faltando o subíndice x, mas é só porque o livro usa a notação sem o subíndice, tá? Mas é a mesma coisa, essa f grande. Então, eu gosto de escrever assim, f grande de x. F grande de x no ponto x. O livro faz assim direto, tá? Mas tudo bem, não tem problema. Então, vamos ver. Eu quero fx de 4. Então, tá, cadê... Onde é que está o x igual a 4? Tá aqui? Não, porque não está incluso, né? Tá aqui, nesse canto. Então, o que ele está me dizendo? Essa linha aqui me diz que para qualquer x indo de 4 até 5
com o 4 incluso e o 5 excluso, a f grande de x vai dar 0,944. Então aqui deu 0,944. Tá? Então, beleza, 0,944. Isso foi bem fácil. Eu podia também fazer assim, ó, qual é a acumulada no ponto 4,5. Isso aqui já daria outra probabilidade. Né? Olhando aqui para, sei lá, p de x menor ou igual a 4,5. Isso aqui seria fx de 4,5, tá? Aí eu viria aqui e olharia onde é que está o 4,5. Está aqui, entre 4 e 5. Então ela vai retornar esse valor. Então também daria 0,944. Tá? Isso aqui, talvez olhando para o gráfico, que tem uma função escada, fique mais claro. Né? Porque nota que o valor é o mesmo, 0,944 e 0,944. Tanto para 4 quanto para 4,5. Por que isso acontece? Porque é uma função escada. Então, do 4 até o 5, eu não andei nada, não acumulei nenhuma probabilidade. Então, estou no mesmo degrau da escada. Por isso que a probabilidade acumulada até o 4 é igual à probabilidade acumulada até o 4,5. Tá? Beleza. Dito isso, vamos lá, calcular outras probabilidades. Essa daqui é imediata. E se eu tiver que calcular algo assim, p de x maior que 4, tá? Como é que eu faço? Agora eu noto que a acumulada, né, ela só dá a probabilidade à esquerda. E aqui eu tenho a desigualdade no outro sentido. Então é só eu usar o complementar. Né? Lembra lá de probabilidade. Quem é o complementar de x maior que 4? É x menor ou igual a 4. Tá? Então aqui a gente já está usando lá os conceitos de probabilidade que a gente viu na primeira parte do curso. Então isso deu 1 menos p de x menor ou igual a 4, que vai dar 1 menos fx do ponto 4. Tá bom? Então eu posso pegar os mesmos 0,944, tá vendo? E fazer 1 menos 0,944, que vai me dar 0,056. Tá bom? E o terceiro exemplo? No terceiro exemplo eu tenho p de x igual a 4. Tá? Agora esse daqui está um pouquinho diferente, né? P de x igual a 4. Como é que eu posso tirar o p de x igual a 4, né? A partir da acumulada? Bom, eu posso dizer que isso é igual a p de x menor ou igual a 4, tá? Menos p de x menor ou igual a 3, concorda? Né? Isso aqui vai dar exatamente o salto, né? Que aparecia aqui. Ó. P de x igual a 4 é exatamente o valor desse salto. Como eu obtenho o salto? Eu obtenho pegando a acumulada nesse ponto e subtraindo da acumulada no ponto 3. Que vai dar exatamente o salto. Tá? Intuitivamente também faz sentido, porque a variável só vai assumir valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu pegar a probabilidade acumulada até o 4 e subtrair da probabilidade acumulada até o 3, eu vou ter a probabilidade de ser exatamente igual a 4. Então, isso aqui vai dar fx de 4 menos fx de 3, e vai dar 0,944 menos 0,849. Tá? Então, isso aqui vai me dar 0,005, se eu não tiver feito nada errado, né? Não, é 9,5, é. Tá? Outro exemplo. É só para vocês verem que
mesmo sendo totalmente diferente, né, do menor ou igual, tipo maior ou igual também, eu consigo ainda assim eu consigo calcular usando o acumulado. Eu consigo até calcular probabilidades duplas, né, digamos assim. X maior do que 2, menor ou igual a 5. Eu também consigo calcular isso. Qual é a probabilidade de eu observar no máximo 5 casos de otite e mais do que 2 casos de otite, né? Então isso aqui fica sendo... Aí eu já vou fazer direto, tá? A acumulada. Eu vou acumular até os 5, porque aqui tem uma igualdade. E aí eu vou subtrair o acumulado até 2, porque ele vai jogar fora o P de x igual a 0, o de x igual a 1 e o de x igual a 2. E vai ficar só x entre 2 e 5, excluindo 2, ou seja, P de x ser maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5. Tá? Então é só eu vir aqui e subtrair. Deixa eu apagar para não ficar poluído. Então fx de 5 dá 0,983 menos fx de 2 vai dar 0,664, tá? Então vai dar 0,321, né? Bom, fiz o 4, agora só falta o 5, né? Então, 5. Esse aqui é ligeiramente diferente, porque a igualdade está trocada, né? Aqui é x maior ou igual a 2, menor do que 5, tá? Não, é menor ou igual a 5. Então, nota que agora eu tenho que incluir o 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acumular as probabilidades até o 5 e vou subtrair o acumulado das probabilidades até um só, porque eu quero incluir o 2 agora. Então, eu tenho que subtrair até o 1 apenas, tá bom? Então, isso aqui vai me dar fx de 5, cadê fx de 5? Está aqui, 0,983 menos a fx de 1, que é esse daqui, que é 0,393. Tá? Então, isso aqui vai dar 0,657. Tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, nessas contas aí? Deu para acompanhar? Foi? Tá, beleza. Então, assim, o objetivo era mostrar para vocês que a gente consegue calcular qualquer probabilidade envolvendo a variável aleatória x usando direto a função acumulada, tá? Que é essa função aqui. Mas para que eu fiz isso? Eu fiz isso porque lá no R a gente vai calcular probabilidades dessa forma, tá? Aqui no caso das discretas, a gente consegue calcular usando a função de probabilidade, tá? Direto, a gente consegue calcular direto usando a função de probabilidades. Só que se tiver muitos valores, se for um intervalo muito grande, tipo, sei lá, a probabilidade, a Poisson pode assumir qualquer valor positivo ou zero, que seja inteiro. Então, tipo, 0, 1, 2, 3, até 500 milhões é um valor possível de sair na Poisson. Então, a Poisson não tem limite superior. Então, se eu tiver que calcular, por exemplo, na Poisson, P, algo assim, P de Y menor ou igual a 10 mil, né, por exemplo, eu não vou ficar somando os valores até 10 mil, né, porque não dá para fazer. Né? Eu poderia calcular assim, ó, P de Y igual a 0, mais P de Y igual a 1, mais até 10 mil, né? Assim, igual até 10 mil. Mas não vou fazer isso porque vai dar muito trabalho. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem a acumulada, né, já me daria direto quanto vale esse valor. Porque lá na acumulada já tem implícito, ele já está fazendo isso, né? Essa soma para a gente. Então não tem por que a gente fazer ponto a ponto. Né? Então, como a gente quer usar essa vantagem, né, de ter o software para ajudar a gente a fazer as contas, então é bom a gente conhecer, né, a função acumulada e saber como usar para calcular probabilidades. Então, assim, a gente tem comandos, né, vários comandos que a gente pode usar no R para calcular essas probabilidades. E é sempre P
né? Seguido, isso aqui é igual a F, vai ser sempre P, binom, aqui no caso é binom também, porque Bernoulli, mas eu já vou explicar isso. Ih, eu copiei errado, aqui é P pós. Tá? Isso aqui vai ser a F de X no ponto Xzinho, tá? F de X no ponto Xzinho, e aqui é Fx no ponto Xzinho. Então é sempre assim. No R, o que a gente vai ter é aqui é só para poder escrever melhor é P pós, tá? E não P binom. Então é P pós no ponto X e você vai escrever lá lambda igual a lambda, tá? Igual ao valor lambdazinho que você quer. Então, porque o R já faz isso direto para a gente consegue calcular probabilidades envolvendo Poisson, binomial e Bernoulli muito rápido, né? Basta usar as acumuladas, por exemplo, tá bom? Então, os argumentos são esses, ó. Na Bernoulli, eu tenho que usar P binom, só que eu vou dizer que o tamanho da Bernoulli, esse size aqui, é o número de tentativas, tá? Tanto esse size quanto esse aqui. Então, no caso da Bernoulli, o meu size, né, o meu tamanho ou o número de tentativas é 1. Né? E a probabilidade de sucesso é P. No caso da binomial, eu tenho que o meu número de tentativas é N e a probabilidade de sucesso é P. Tá? Então, tem um caso que é muito importante de mostrar para vocês, que a binomial 1P, né, ou seja, a binomial quando N é igual a 1, ela é igual a Bernoulli, tá? É a mesma coisa, Bernoulli P e a binomial 1P. Tá? Então, por isso que no R a gente não tem tipo P Berne, por exemplo. É P binom e o size igual a 1, porque eles não iam programar uma outra função só para calcular probabilidades na binomial, da Bernoulli. E, de fato, na Bernoulli isso não vai ser tão útil, né? Porque a Bernoulli só assume dois valores, 0 ou 1. Então, qualquer probabilidade é muito fácil de calcular. Né? Vai dar ou P, ou vai dar 1 menos P, ou vai dar 0, ou vai dar 1. Então, nem faz tanto sentido assim usar essa para Bernoulli. Para binomial, não. Para binomial já faz bem mais sentido, principalmente se esse N for grande. E para Poisson, a mesma coisa. Então, deixa eu ver o que tem no último slide. Então, a gente vai só terminar fazendo esses exercícios de acumulada usando o R, tá bom? Então, ó, vou lá mostrar. Vou lá mostrar para vocês. Vou colocar aqui desse lado. Então, aqui, ó, vou escrever X tem distribuição binomial de parâmetros 5 e 0,75, tá? Aí seria legal, pessoal, assim, sempre que eu estiver dando aula para vocês agora na parte da manhã, vocês já terem o R aberto, porque vocês já vão fazendo isso, porque na avaliação de vocês, como é remoto, eu aconselho que vocês usem o R ou qualquer outro software, né, para calcular essas probabilidades, porque é bem melhor do que usar calculadora e às vezes, né, sei lá, se você não tem calculadora em casa, como é o meu caso, que eu me mudei e deixei a calculadora na casa antiga, eu não tenho como usar calculadora mais. E nem na vida prática a gente não usa mais calculadora. É uma parada, é tipo um ábaco agora. Né? Nessa era a gente não usa mais, a gente usa só o computador. Então, se vocês puderem estar com o computador e com o R instalado, seria legal porque vocês podem ir fazendo essas coisas no computador de vocês também e já ir aprendendo como faz isso, né? Então vamos usar os comandos. A gente quer calcular, então item 1. Essa tralhazinha é um comando, tá? Se eu rodar isso, ele não vai rodar nada, tá? Tá vendo que ele está rodando em branco? É um comando, ele não interpreta. É um comentário. Essas tralhas, então ele não interpreta. Então, item 1, o que a gente vai fazer? P de x menor ou igual a 3. Então, como é que é no R? É P binom, porque a minha distribuição é binomial. Eu quero x menor ou igual a 3. Então, eu quero acumulada no ponto 3, né?
E aí eu tenho que informar quem é o N em seguida, né? O N é 5, então vou dizer assim, size igual a 5, e a probabilidade de sucesso é prob igual 0,75, tá? E aí vou rodar isso, ver se não é. Ó. Size igual a 5, prob 0,75. Então, deu 0,3671875, tá? Eu nem sempre preciso escrever o nome dos argumentos, tá? Se eu fizer na ordem certa, o R vai saber que o segundo argumento é o size e o terceiro é o prob, tá? Então eu posso até apagar o size e o prob e ele ainda assim vai me dar a resposta certa, tá? Vamos fazer agora a questão 2. Na 2 eu quero P de x igual a 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer P binom 3. Size vai ser 5. Probabilidade 0,75. Só que quando eu faço o P binom do 3, ele faz a acumulada até o ponto 3. Então eu preciso subtrair da acumulada até o ponto 2. Então vai dar P binom no ponto 2. E aí são os mesmos, né? 5 que é o N, 0,75 que é o P. Então deu 0,26367. Só vou anotar aqui. Tá? Item 3. No item 3 eu quero P de x ser maior do que 1 e menor ou igual a 4. Então eu quero P binom de 4 e aí de novo, né? O N é igual a 5 e a probabilidade de sucesso é 0,75 menos. Agora eu vou tirar até o 1, né? Que eu quero acumular só do 2 em seguida. Então vai dar P binom 1, 5, 0,75, tá? Então, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, para abrir mais espaço. Então, acumulei até o 4, subtraí da acumulada até o 1. Então, sete, 0. E a última delas seria... Ups. 4. Vai dar P binom 4. O tamanho é 5, né? Que é o N da binomial. E a probabilidade de sucesso é 0,75. Só que agora eu quero incluir o 1. Então eu só vou tirar o 0, né? P binom de 0. E aqui eu tenho sempre que incluir o 5, que é o valor de N, e o 0,75, que é o valor de P, tá? Então, isso aqui me deu 0,7617, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa parte aqui do R? Ou deu para acompanhar? Eu acho que é mais se acostumar com a sintaxe mesmo, né? Vamos lá, vamos para Poisson agora. Então aqui eu tenho x com distribuição Poisson de parâmetro 6. Essa é a taxa da Poisson. Então lembra lá, como é que é da Poisson? Sempre começa com P a acumulada, então é P pós. Tá? Qual é o primeiro valor? Eu quero probabilidade acumulada até o ponto 3 e a minha taxa, que é o lambda, vai ser 6. Tá vendo? P pós 3, lambda 6. Então isso aqui vai dar 0,1512. Tá? E aqui de novo, né? Eu sempre posso omitir se eu tiver os argumentos, se eu estiver trabalhando na ordem correta. Então ele vai saber que o segundo cara é o lambda. Tá?
Então, isso aqui é do item 1. Isso aqui é do item 2, então tem P pós. Agora eu quero x igual a 3, então vai ser P pós de 3 menos P pós de 2, tá? Ah, esqueci. Ah, beleza. O que aconteceu? Ele está me dando erro. Por quê? Ele está falando que o lambda está faltando. Claro, né? Eu não falei para ele que o lambda era 6, tá? Agora sim. Agora ele calculou. Deu 0,0892. E o próximo? 3. P pós. Agora eu quero 4, né? Quero acumular até o 4 e subtrair da acumulada até o 1. Tá? 0,2677. E aqui, agora o último exercício é depois. Agora eu não quero acumular no 4, né? Então, repara aqui que é menor do que 4. Então eu vou acumular vou acumular até o 3, na verdade. A taxa é 6 sempre, né? Menos P pós. Agora eu quero incluir o 1. Então eu vou subtrair acumulado até o 0, né? Então foi 0,1487, tá? Tudo bem, pessoal. Então, isso aqui fecha o conteúdo, né, e a parte da aula de hoje. A gente falou sobre acumulada, né? Tá bom? Aqui, eu acho que eu fiz algum problema. No 4, acho que aqui eu fiz errado. Nesse de cima, também estava suspeitando. Como eu não quero incluir o 4, né? Então eu não posso acumular até o 4. Eu tenho que acumular até o 3 só. Então estava errado o valor. É 0,3662.